Olá pessoal, está acontecendo aqui em São Paulo o Congresso de Uro-Oncologia, vai de 6 a 9 de abril, é o 13º Congresso de Uro-Oncologia, com o apoio da SBU Nacional. Vão ser discutidos vários temas na Uro-Oncologia e hoje e amanhã o tema vai ser câncer de próstata. Né? Hoje começou o tema de câncer de próstata, né, o Felipe? É isso aí, a plenária hoje e amanhã está voltada para câncer de próstata, embora tenham tido alguns cursos paralelos de outras enfermidades neoplásicas. Né? Sim. Alessandro, o que você conseguiu ver de mais interessante na primeira parte da manhã de hoje, na plenária? O Marcos Sadi começou a falar sobre screening de câncer de próstata. Na verdade, o papel dele seria ser contra o câncer de próstata. Né? Ele mostrou vários dados lá, inclusive mostrando, através de custos de saúde pública, que o screening de câncer de próstata, a princípio, não se paga. Né? Então você tem que avaliar muito bem a questão do screening de câncer de próstata. E logo depois veio o colega Lucas Batista, na verdade, defendendo a questão do screening de câncer de próstata. Né? Ele citou os 3 estudos principais, o PCLO, o ERSBT e o Gothenburg Trial, na verdade, que foram os que nortearam, né, a indicação de screening de câncer de próstata nos Estados Unidos, pelo Preventive Task Force. E ele citou que realmente, quando você faz uma revisão desses estudos, que você muda a mortalidade em alguns casos, então e aí o ideal é que seja o screening seja norteado por cada tipo de paciente. Então, por exemplo, um paciente de 40 anos com PSA abaixo de 1, esse paciente não necessariamente precisa ser visto todo ano, não precisa ser feito programa de screening para todo ano. Então ele citou várias sociedades, né, indicação de várias sociedades, e ficou esse embate, o Sadi falando um pouco de custos e o Lucas Batista falando, inclusive, de mudar a mortalidade em alguns casos também. Perfeito. Mais alguma coisa que você viu na parte da manhã? A gente teve também uma palestra de câncer localizado, né, que, no caso, quem começou a falar, o Dr. Fernando Vaz, do Rio de Janeiro, ele defendeu a cirurgia aberta, inclusive mostrou até umas complicações, né, que podem acontecer. Claro, complicação pode acontecer com qualquer cirurgião, até cirurgiões de muita experiência. E depois o Dr. Gustavo Guimarães, de São Paulo, defendeu a cirurgia robótica, né, mostrando por A mais B que a cirurgia robótica, inclusive através de custo, né, em termos de custo, se você pegar a parte pré-hospitalar, hospitalar e pós-hospitalar, que a cirurgia robótica também teria mais vantagem que a cirurgia aberta e a laparoscópica. É isso. Resumindo, os estudos europeus de rastreamento são os melhores, e quando tem um tempo de follow-up maior, nas publicações mais recentes, mostra que há benefício em você fazer o rastreio em um grupo selecionado de pacientes, sem ser uma receita de bolo. Então, selecionar bem o paciente, você consegue diminuir a mortalidade de câncer específica com tempo de follow-up extenso. E o que o Alessandro falou, a cirurgia robótica, se você contar só a ponta do iceberg, que é o custo direto da cirurgia, ela é muito mais cara que os outros métodos, mas se você contar todo o custo agregado de retorno precoce do paciente para suas atividades, diminuição de tempo hospitalar e outras coisas, você consegue diminuir bastante o custo da robótica. E teve na outra parte da manhã, né, o Lotte, o que você viu na outra parte da manhã do Congresso? Na segunda parte da manhã, nós tivemos uma palestra magna do Lawrence Klotz, que é a maior experiência mundial em vigilância ativa, então se discutiu muito sobre vigilância ativa, da importância de você selecionar bem o paciente para entrar em vigilância ativa, aquele paciente que preferencialmente não tem lesão de PIRAD na ressonância como forma de clinicamente significativo, que tem uma densidade de PSA baixa, que tem um PSA baixo, um toque normal. Então esse paciente é um paciente de muito baixo ou de baixo risco, até pelos critérios de Epstein, se tiver no máximo 2 fragmentos positivos, menos de 50% de cada fragmento acometido, e uma porcentagem baixa de tumor, de volume tumoral, esse paciente é o ideal para vigilância ativa. Discutiu-se também sobre o acompanhamento desse paciente, então falar a ressonância cada vez mais precisa em acompanhar esses pacientes em vigilância ativa. Tem até o critério chamado de PRECISE, que eles utilizam como se fosse o PIRAD de 1 a 5 para ver se teve mudança no PIRAD desse paciente no acompanhamento. Mas o Klotz foi bem enfático em dizer que isso não substitui, embora esteja cada vez melhor, não substitui a necessidade de rebiopsiar esse paciente frequentemente, porque pode não ter alteração morfológica na ressonância, mas você ter alteração no upgrade do Gleason nas rebiópsias. Cada vez se utilizando mais esses testes genômicos, como o Oncotype, por exemplo, para você poder tentar diferenciar se pacientes diferentes com Gleason 6 vão ter o mesmo comportamento lá na frente, com isso ser mais propenso a vigiar ou não. Nós sabemos que temos análise de BRCA2, BRCA1 nesses pacientes, análise germinativa, para poder ver se esses pacientes vão ter mais ou menos chance de um upgrade numa rebiópsia, e com isso talvez não sejam os candidatos ideais para a vigilância ativa.
Então isso foi muito discutido. O critério expandido também para vigilância, Gleason 7, Gleason 7, 3+4, o ISUP 2, idealmente tenha no máximo até 10% de padrão de Gleason 4, fora isso já extrapola um pouquinho os critérios de expandido. De interessante também teve, em termos de curso paralelo, eu selecionei mais a parte do câncer de bexiga, no curso de... É um congresso urológico, é um congresso muito prático, né, a parte urológica, que a gente está aqui para falar. Então, bateu-se muito na tecla sobre protocolo de BCG, de fazer a importância da manutenção do BCG nos pacientes que têm indicação, por 1 ano no risco intermediário, por até 3 anos de preferência no paciente de risco alto ou muito alto, da superioridade do MVAC dose densa em relação a gencitabina e cisplatina, no trabalho publicado na ESMO e publicado no GCO agora em 2022, mostrando a superioridade do dose densa MVAC em relação a gencitabina e cisplatina no critério de neoadjuvância com ganho de sobrevida global. Então foram palestras interessantes, muito práticas, que podem nortear bastante a nossa prática clínica diária. Só para finalizar, dessa parte da manhã, o Lotte, teve uma palestra muito interessante do Mark Roach, né, que é um radiologista de alto gabarito, lá da Universidade de São Francisco, falando sobre câncer de próstata e raça negra, né? E ele realmente, isso é uma coisa que a gente acha, né, já vem dizendo, né, tudo que a gente vai falando, né, que a gente acha que é verdade, uma hora torna-se verdade, ele até falou isso, mas não necessariamente a raça negra está associada com o pior prognóstico, né? Não existem, ele citou uns 10 estudos, só o do Thompson, que era o único estudo que afirmava que tinha uma relação de câncer de próstata mais agressivo na raça negra. Então é muito importante a gente revisar isso, tem que ter mais estudos ainda para avaliar se realmente, ele inclusive cita que uma das causas disso é porque realmente o negro tem menos acesso a uma saúde, né, um plano de saúde ou um tratamento de saúde mais adequado nos Estados Unidos, como é aqui no Brasil. A gente trabalha com esses dados baseados em dados americanos, a gente não tem esse dado de população negra no Brasil ainda, né? Então a gente extrapola dados dele para nós, mas inclusive já está bem estabelecido nos guidelines, inclusive no guideline europeu, que se você pegar paciente da raça negra ou raça branca, estágio por estágio, o prognóstico é o mesmo, mas numa tendência geral eles têm maior incidência de casos graves. Bom, na parte da tarde, continuou explorando muito o palestrante internacional que mais falou no dia de hoje, que foi o Lawrence Klotz. Então o assunto permaneceu ainda um pouco sobre vigilância ativa. O Klotz falou sobre a importância do urologista não ficar muito passivo na vigilância ativa e nem o paciente ficar muito passivo na vigilância ativa. Falou da importância do paciente, por exemplo, fazer um treino de alta intensidade intervalado, que isso diminuiu o PSA, melhorou a cinética do PSA no paciente em vigilância. Pacientes que usavam metformina também tinham melhor desfecho. E o que não aconteceu com a mudança de hábitos alimentares. A dieta não interferiu em nada no acompanhamento desses pacientes. E depois, Paulo, ele falou sobre vários assuntos, né? Falou sobre o paciente que você vai tratar, talvez a cirurgia seja demais, e talvez fazer uma terapia focal naquele paciente que está ansioso ou tiver tido algum tipo de upgrading. Falou também sobre o microultrassom no acompanhamento dos pacientes, comparativamente com a ressonância. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Bom, o Dr. Klotz fez 3 palestras em sequência, assim, né? Ele começou falando primeiro sobre vigilância ativa, foi um tema que foi recorrente pela manhã, até porque foi câncer de próstata localizado, a temática. Então ele falou sobre a corte que ele tem, né? O Dr. Lawrence Klotz é uma personalidade, né? Um grande nome nessa matéria aí de vigilância ativa. O Dr. Carito G falou inicialmente sobre o paciente com câncer de próstata localizado em ISUP 2, né? Eu acho que esse aí na verdade, o calcanhar de Aquiles aí, porque existe uma grande interseção entre os pacientes com vigilância ativa, né, e aqueles que vão fazer algum tipo de tratamento ativo. Então, isso foi muito enfatizado. Pela manhã, houve até uma mesa redonda que o Dr. Maluf conduziu, em que basicamente foram 2 casos clínicos, onde o ISUP 1 foi para vigilância e o ISUP 2 foi para cirurgia. E, na verdade, o Dr. Carito G, ele comentou que, enfim, existe um subgrupo de pacientes que pode ser melhor estratificados nesse ISUP 2, né. E também o Dr. Lawrence Klotz, ele seguiu, né, ele fez 3 palestras em sequência, ele até se sentiu assim cansado, né, foi quase 40 minutos de palestra, mas foram ótimas palestras, e uma delas foi sobre tratamento focal para câncer de próstata, né. A gente tem hoje aí o RAIFO aqui, tem no Brasil, tem no Rio, em diversos locais, e é um ponto aí, é um ponto que precisa ser melhor elucidado, e ele defendeu a tese que ele vem defendendo já há alguns anos, que a gente veio falando, né, ou seja, esses pacientes, eventualmente o paciente ISUP 2, né, aquele paciente que eventualmente está próximo de seus 75 anos, algum paciente que pode ter algum tipo de crescimento local da doença, que talvez tenha alguma comorbidade média, e que a cirurgia possa ser muito para esse paciente, um DPOC, uma hipertensão um pouco mal controlada, esse paciente talvez possa ser tratado. Inclusive, ele falou que não só o ISUP 2, no caso para o Raif, isso na palestra dele de terapia focal, mas também, eventualmente, o ISUP 3 com a ressonância positiva focal, né? Você tem uma lesão índex,
então você eventualmente pode tratar, né, segundo ele apresentou na palestra dele. No Brasil, o HIFU ainda é considerado uma terapia experimental, que deve ser feita dentro de protocolos clínicos, né? Mas lá fora isso vem sendo mais utilizado. Muito interessante que eu vi dois gráficos do Karim, que ele apresentou a casuística do Memória, onde na última década a gente viu um aumento exponencial do número de pacientes acompanhados em vigilância ativa no serviço do Memória, e inclusive um aumento também muito grande, não exponencial, mas retilíneo nos últimos anos, de inclusão de pacientes com ZUP2, que eles não tinham esse critério e estão expandindo para esse critério. Paulo, na parte da tarde também teve uma mesa de discussão muito interessante sobre câncer de próstata de alto risco, né? O que você tem a falar sobre isso? Bom, essa mesa eu acho que foi o grande momento aí da plenária aí do dia, que foi uma mesa grande aí, o Dr. Maluf presidiu, estavam todos os especialistas internacionais, o Dr. Karim Tugia, Mark Roach, e o Dr. Maluf apresentou um caso, né, de um câncer de próstata de alto risco, né, sendo que era um paciente que tinha um Bison 8 focal, né, com PSA baixo, né, e um paciente que tinha, enfim, um performance status favorável, que poderia também ir para a cirurgia. Então se gerou um grande debate a respeito de qual a melhor modalidade terapêutica, e a plenária ficou dividida, os palestrantes, em qual conduta, cirurgia versus radioterapia, e também foi abordado o tempo de bloqueio hormonal associado. Isso foi bastante discutido, até na parte da manhã também na plenária, que teve um pequeno ponto de câncer de próstata de alto risco. A literatura, a revisão sistemática com meta-análise mostra que se você fazer radioterapia máxima, que a gente chama, que é BRAC, com rádio externa mais hormônio, no paciente de alto risco ou muito alto risco, você tem resultados um pouco melhores que a cirurgia radical, porém com uma toxicidade maior. Então fica essa divisão do que fazer no paciente de mais alto risco. E nessa mesma mesa, esse mesmo caso, eu achei que foi mais bacana, porque o caso clínico traz os guidelines e a prática para a nossa vida concreta, real, né? E esse paciente, no caso, ele foi operado, né? E ele, no pós-operatório imediato, ele se apresentou com PSA indetectável, né? E aí surgiu o segundo grande debate, que seria se esse paciente a gente iria observar, se a gente iria emendar com o tratamento trimodal, né? E se fosse fazer o tratamento trimodal, com quanto tempo de bloqueio hormonal. Então, também a mesa se dividiu mais uma vez em relação à radioterapia de resgate precoce, o tratamento trimodal. Foi levantado na mesa também que esse é um paciente, esse perfil de paciente, um Bison 8, com invasão de vesícula seminal, foi um paciente que foi pouco representado nos trabalhos randomizados com radioterapia de resgate precoce, né? No caso, o Radicals, né, e a meta-análise artística. Então, isso foi comentado, que era menos de 20% dos pacientes. E, enfim, o Dr. Mark Roach, ele foi pela observação também, ele no início foi pela cirurgia, pela radioterapia, mas depois ele foi pela observação, e eu acho que no final ficou mais ou menos um consenso de que esses pacientes podem ser observados, porque já tem dados significativos, principalmente por causa da meta-análise artística, né, Radical, Raves, estudos grandes que mostram que esses pacientes, a radioterapia de resgate, ela pode ser feita de modo precoce e não necessariamente adjuvante, com os mesmos resultados oncológicos no final. É isso.